Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós crescermos no entendimento da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, por mais um dia, Senhor, podermos levantar, podermos tomar o café e ir trabalhar. Pedimos a tua bênção sobre todas as nossas atividades, período da manhã, período da tarde, período da noite, que o Senhor esteja conosco, esteja, Senhor, ao nosso lado, nos orientando, nos guiando, nos ensinando, nos mostrando, Senhor, a direção, o caminho a seguir. Pedimos a tua bênção sobre aqueles que já estão trabalhando, aqueles que trabalham na área da saúde, na área do transporte, aqueles que trabalham na área da educação, que o Senhor Deus possa abençoar a nossa sociedade. Deus, estenda as tuas mãos e venha, Senhor, com a tua graça mais uma vez, abençoando, Senhor, aqueles que estão atrás de emprego, aqueles que estão, Senhor, atrás de uma oportunidade. Manifeste a tua graça, cuida dos teus filhos, Senhor. Abençoe aqueles que estão fazendo tratamento médico, exames, aqueles que estão, Senhor Deus, indo atrás de uma cirurgia, ou, Senhor, já estão à espera de um transplante, que o Senhor Deus os ajude neste momento. Pai, venha falar conosco agora através da sua palavra. Em nome de Jesus, nos ensina o caminho, nos dá a direção. Amém. Graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 14, diz o texto sagrado. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Este milagre de Jesus evidencia para nós, mais uma vez, o poder de Jesus sobre o mundo das trevas, como que o Senhor Jesus tem esta autoridade, como que ele tem este poder. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele repreende os demônios, e os demônios saem do corpo desta criança, deste adolescente que sofria. O pai dele registra no versículo 15, dizendo que o filho dele era lunático e sofria muito, pois muitas vezes caía no fogo e muitas vezes na água. Então o demônio tentava ali matar este adolescente, matar esta vida, ceifando ele. Era algo sofrido, pois a preocupação do pai era muito grande. Água, fogo são elementos que geram morte, e o pai então vivia
neste cuidado, prestando atenção no que o filho fazia, e por muitas vezes disse ele que o menino caiu no fogo e o menino caiu na água, ou seja, por muitas vezes o menino se machucou. Então, nós vemos o Senhor Jesus expulsando isso e a autoridade dele. Contrapartida, os seus discípulos não puderam expulsar, porque o versículo 16 diz o pai do menino: eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus então diz no versículo 17: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Para se entender com esta palavra de Jesus, que os discípulos começaram então a ignorar este homem e deixaram o menino ainda com o espírito imundo nele, mesmo o Senhor Jesus estando ali. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo: por que vocês já não vieram atrás de mim? Por que vocês, geração incrédula e perversa, já não vieram atrás de mim para me libertar? Diz o texto então que o Senhor Jesus repreendeu o demônio e naquela mesma hora o menino sarou. Então Jesus vai começar a ensinar os discípulos. Os discípulos perguntam por que não conseguiram expulsar. E Jesus diz: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então Jesus mostra para os discípulos que eles não estavam tendo fé. Por isso o Senhor Jesus chama eles de geração incrédula, uma geração que não tem fé. E então o Senhor Jesus, ele ensina: olha, se vocês tiverem fé, vocês vão fazer muitas coisas e nada vos será impossível. Versículo 21 diz: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Por que a oração e o jejum é colocado? Sendo que o Senhor Jesus falou que a casta não saiu por causa da fé. Porque o que faz a fé crescer é a oração e é o jejum. Quanto mais você ora, quanto mais você jejuma, mais fé você vai ter. O que é isso? A fé, ela é algo que nós não conseguimos ter, apalpar, mas atividades espirituais geram fé. Por que geram fé? Porque as atividades espirituais nós não enxergamos o resultado, mas esperamos que aquilo esteja dando certo. Então há o aumento da fé. Assim como a palavra de Deus para a salvação nos mostra a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé salvífica, ela se manifesta porque ouvimos a palavra. E agora o Senhor Jesus está falando da fé para cura, para libertação, que sai diante de atividades espirituais, que é a oração e é o jejum. Por quê? Porque a oração e o jejum são atividades espirituais que nós não conseguimos ver o resultado, mas nós criamos dentro de nós uma esperança de que esteja dando certo. E se essa esperança então está sendo criada, então está tendo um aumento de fé, um crescimento. É por isso que o Senhor Jesus, ele vai dizer que nós devemos ter fé como um grão de mostarda. Por que como? Porque como, a palavra como faz sentido, a ação do grão de mostarda. Qual que é a ação? O grão de mostarda começa pequeno, mas
ele, ao ser plantado na terra, ele vai crescendo, crescendo, se expandindo, avançando e avançando cada vez mais. Então o Senhor Jesus, ele não valida a pequena fé, mas o Senhor Jesus mostra que nós devemos ter a fé como o grão de mostarda é, como que ele é, uma pequena semente, mas quando plantada, ela cresce, ela fica grande, ela vira a maior das hortaliças, diz a palavra de Deus. Veja que o Senhor Jesus agora trabalhou então junto com os seus discípulos acerca da fé, mostrando para eles que eles não conseguiram curar, tirar este menino desta situação de dificuldade por causa da fé deles. Ou seja, a fé deles não estavam sendo desenvolvidas, não estavam crescendo. Por que não? Porque eles não estavam praticando o jejum, não estavam praticando a oração. E o Senhor Jesus, ele ainda estabelece dizendo que se fizer desta forma, poderemos fazer coisas extraordinárias, como por exemplo, dizer ao monte, passa daqui para colar, e nada vos será impossível. O Senhor Jesus estava dizendo que com fé tudo é possível, com fé tudo você pode. Se você crê, então você vai receber. São princípios que o Senhor Jesus estabeleceu aqui neste milagre. Diante desse texto, então, nós conseguimos tirar pelo menos 3 lições práticas para as nossas vidas. A primeira lição que nós encontramos é o Senhor Jesus, que tem a autoridade maior. O Senhor Jesus tem a autoridade máxima. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele tem um nome acima de todos os nomes. Ele tem um poder acima de todos. Ele disse que tem o poder dos céus e da terra. A palavra de Deus diz que Deus o exaltou soberanamente, acima de todas as coisas. O Senhor Jesus tem a autoridade máxima. Por isso aqui que esses demônios, ao se manifestarem ao Senhor Jesus, apenas com a repreensão dele, os demônios foram embora. Por quê? Porque o Senhor Jesus tem autoridade. Os milagres que nós estamos estudando ao longo do Evangelho de Mateus é para evidenciar o poder, a autoridade, a grandeza do Senhor Jesus diante disto. A segunda lição que nós encontramos aqui é a pequenez humana, como que o homem ele precisa de Jesus para realizar qualquer coisa. Veja que o Senhor Jesus, ele vai dizer: ó geração incrédula e perversa, uma geração que não tem fé e uma geração que não se importa com o próximo. Até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei o menino aqui. O Senhor Jesus mostra para nós nesse texto que o homem ele não tem poder nenhum no mundo espiritual. Isto é interessante. O homem sozinho, ele não consegue ter nenhum poder no mundo espiritual, porque isto é uma capacitação vinda de Jesus para nós. É uma graça, é um favor. O Senhor Jesus, então, ele ensina-nos que nós devemos estar enraizados e fundamentados nele. E então a autoridade dele começa a passar para nós e nós utilizamos o nome dele para fazer estas coisas. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei aqui? Veja que o Senhor Jesus, ele sabe que só ele poderia fazer. Vocês não poderiam fazer nada, mas vocês sabem que eu estava aqui. Isto mostra para nós claramente que o homem, a mulher, por mais habilidoso que seja, não tem controle do mundo espiritual. É interessante isto, porque nós vemos as pessoas hoje se engrandecendo por causa de alguma coisa feita no mundo espiritual.
por causa de algo que falou e deu certo, por causa de uma oração que orou e acabou funcionando. Tudo isso que acontece por causa do nome de Jesus, porque o homem em si não tem autoridade nenhuma. Eu e você, nós não conseguimos mover nada, mas ao utilizar o nome de Jesus, ao utilizar esta graça disponível para nós, então nós podemos todas as coisas. Veja que o fato de nós conseguirmos realizar o impossível está em ter uma fé. Se tem uma fé em quem? Tem uma fé em quê? A fé não se dá em mim, a fé não se dá em algo que não é existente, a fé se dá em Jesus. Então o Senhor Jesus diz: vocês precisam ter fé como um grão de mostarda. Se é necessário ter fé, vocês precisam ter fé no que eu sou, no que eu realizo. Não é uma fé particular, vocês têm que ter uma fé em mim. E depois de oração e de jejum, então vocês conseguem realizar estas coisas. Isso aqui evidencia para nós a nossa pequenez no mundo espiritual. Então, nós temos aqui, primeiro, a autoridade máxima de Jesus e nós temos a pequenez humana sendo aqui colocada. A terceira lição que nós encontramos aqui é o fundamento da vida cristã, que é a fé. A fé é o fundamento da vida cristã. Só se é crente aquele que crê. Só se espera em Jesus aquele que crê. Por isso a nossa fé deve ser trabalhada. Por isso que a nossa fé deve ser desenvolvida. Por quê? Porque ela é o fundamento. Ela é aquilo que nos faz mover em direção a Jesus. A fé, ela é necessária e devemos ter muito cuidado com ela, porque nós estamos vivendo dias em que a fé está sendo abalada, a fé está sendo até mesmo deixada de lado. E nós precisamos lembrar que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Nós não andamos por aquilo que vemos, mas andamos por aquilo que esperamos. Então devemos trabalhar a fé. Como que se ganha mais fé? Como que se tem mais fé? Fazendo atividades que geram fé, fazendo atividades espirituais. Leitura bíblica, oração e jejum são exercícios espirituais que vão aumentando a tua fé gradativamente, vai fazendo você ter mais disposição espiritual. É algo gradativo, é algo que cresce, algo progressivo, e você então vai sendo desenvolvido. A fé, ela precisa então ter atividades espirituais para ela crescer. Digamos assim, você aceita Jesus e você tem uma pequena fé, a fé salvífica. E agora você precisa regar esta fé com a oração e com o jejum e com a palavra. À medida que você vai regando esta semente, à medida que você vai regando a fé, então ela vai crescendo e tendo proporções maiores e mais evidentes, a tal ponto de você crer em cura, em você crer em libertação, em você expulsar demônios, em você cumprir o que está escrito no Evangelho de Marcos: em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados, e outras coisas que acontecem. Por que essas coisas vão acontecer? Essas coisas vão acontecer por causa da fé que foi desenvolvida e trabalhada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa reflexão da Tua Palavra, que o Senhor Deus possa nos abençoar, levando-nos em segurança para as nossas atividades durante este dia, cuidando dos Teus filhos e das Tuas filhas, da vitória, da força, da graça. Ensina, guia, mostra o caminho, seja conosco, nós precisamos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, as nossas atividades e continue falando ao nosso coração. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Não se esqueça aí de dar o joinha, de deixar o seu comentário
e fica a minha gratidão por todos aqueles que estão nos auxiliando. Até o próximo vídeo, querendo Deus.